CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Oi pessoal, muito bom dia para todos que nos acompanham nesta manhã de sábado. Eu sou Natasha Leone e você fica com a gente até às 10 horas da manhã. Por aqui tem muita informação e a gente vai falar sobre a Pró-Reitoria de Extensão que divulgou o resultado de projetos e programas contemplados com bolsas na instituição. E os coordenadores têm até o dia 15 desse mês para realizar o cadastro. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, Economia Digital, compras pela internet. Equipe de saúde do trabalhador faz mapeamento de casos de Covid entre profissionais da UEPB. Concep aprova adiamento da retomada das atividades presenciais em vários cursos de graduação. E a gente traz os protocolos da universidade para a volta presencial no mês de abril. Ainda sobre Covid, vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto do Comitê de Contingência e Crise Covid-19 da UEPB. A gente traz uma oportunidade de pós-graduação em Saúde da Família através da parceria entre a UEPB, a Escola de Saúde Pública da Paraíba e a Fiocruz. Centro de Humanidades realiza a primeira jornada do Núcleo de Documentação Histórica e a gente traz os detalhes deste evento. E vamos falar também sobre a ingestão de líquidos durante as refeições. Esse é o tema do quadro Saúde-A deste sábado. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia o nosso programa falando que a Pró-Reitoria de Extensão, a PROEX, divulgou o resultado final da seleção de propostas de projetos e programas a serem contemplados com bolsas no edital 2022/2023. Foram inscritas 255 novas propostas de ações de projeto e 17 ações extensionistas na modalidade programa. Desse total, todos os 17 programas inscritos foram aprovados. 221 projetos também foram aprovados e 10 projetos e programas que já eram executados foram renovados. Nesse momento, está acontecendo o cadastro dos alunos bolsistas e voluntários que pode ser feito até o dia 15 desse mês, ou seja, até a próxima terça-feira. E só lembrando que o cadastro é realizado pelo coordenador do projeto. O edital da cota previa a execução das propostas entre os meses de fevereiro de 2022 e janeiro de 2023. Portanto, as bolsas serão pagas tendo como referência o início das ações de extensão desenvolvidas a partir de fevereiro de 2022. Muito bom trabalho é o que nós desejamos para os professores e alunos e parabéns a todos os aprovados. Agora a gente se liga no comentário deste sábado do quadro Direito e Cidadania. O tema essa semana é Economia Digital e Compras pela Internet. Vamos ouvir. Direito e Cidadania. Bom dia a todos e todas ouvintes do CBN Universidade. O tema da coluna de hoje é Economia Digital. As compras pela internet, ou o chamado shopping digital, shopping virtual. A economia digital tornou-se uma realidade faz algum tempo. Mas o que é essa economia digital? É a inclusão da internet, de sistemas tecnológicos e aparelhos no processo de produção, distribuição e consumo, digamos assim. Posso dizer que a economia vive uma digitalização ou assistimos uma virtualização da economia no que se refere ao acesso ao consumo. Tudo passa a envolver internet e tecnologia. Toda produção, distribuição, venda, compra, consumo se traduzem agora por uma economia digital. Portanto, esse universo diz respeito a essa ideia macro do capitalismo tecnológico da economia contemporânea ocidental e oriental. Produção, venda, distribuição e consumo. Uma migração em massa para o ambiente digital no fabuloso mundo tecnológico do consumo. Sistemas que eram realizados manualmente ou presencialmente, seja totalmente ou parcialmente, migram numa velocidade jamais vista para a web. Máquinas,
inteligências artificiais, sistemas automatizados. Tudo se pensa agora para a ideia de uma economia, de um capitalismo tecnológico virtual. Compras online, deliveries de comida, armazenamento de informações, contratação de serviços, reservas de hotel, restaurante, pesquisas de turismo, tudo através de sites e apps que funcionalizam enormemente a vida de todos nós. E como se sustentam? Dizem os especialistas do mundo das TI, tecnologias de informação, e das TICs, tecnologias de informação e comunicação, que existem 3 pilares de sustentação dessa economia digital. O primeiro deles, a conectividade. A ideia de interligar serviços, informações, que garante celeridade, trabalho em velocidade e vendas rápidas. O segundo deles, a segurança de dados. E aqui abrimos um parênteses. Essa ainda é um mito. Fecha o parêntese. A ideia de dados, de sigilo, os dados não podem ser repassados. Segurança na permissão dada pelos clientes para o armazenamento desses dados na forma do princípio da confiança. E no caso do Brasil, uma estrutura normativa, dogmática, estabelecida, organizada, regida pela LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.809. Esse é o segundo sustentáculo dessa economia digital, a segurança de dados, mas que tem sofrido enormemente, não apenas do que se refere de segurança, mas também de confiabilidade. Mas essa é uma outra história, ouvintes do CBN Universidade. A terceira pilastra, ou terceiro pilar de sustentação, é a ideia de excelência na execução. E quando falamos de excelência na execução, isso está ligado à inovação, funcionamento e planejamento. Quem não os tiver, dificilmente obterá sucesso nesse mundo da economia digital. Mundo da economia digital traduzido pela expressão e-commerce. Nesse contexto, também podemos chamar de shopping digital. As pesquisas apontam que o e-commerce cresce numa velocidade assustadora e expande a economia capitalista como nunca antes visto na história do desenvolvimento econômico no planeta. O índice MCC-ENET, do Comitê de Métricas da Câmara Brasileira de Economia Digital, informa que o e-commerce, ou seja, essa forma de compras online, no que se refere às regiões do Brasil, no Nordeste teve um crescimento de 80,69%, no Sudeste da ordem de 51,43%, no Sul 62,68%, no Centro-Oeste 76,81%, no Norte 85,29%. A Associação Brasileira do Comércio informa que o seu faturamento no varejo, na realidade econômica brasileira, subiu de 5% para 10% nos últimos 2 anos. Nos últimos 3 anos, o crescimento da média nacional foi da ordem de 68%. Os dados da Abracom informam que 20,2 milhões de consumidores passaram a comprar pela internet nos últimos 2 anos. Repita-se, nos últimos 2 anos, um ingresso da ordem de 20,2 milhões de consumidores. O número de lojas nesses últimos 2 anos cresceu da ordem de 150 mil unidades novas no sistema. Os números são alucinantes. Segundo a Abracom ainda, o número de consumidores permanentes, ou seja, que renovam suas compras nesse shopping digital, atingiu o número de 301 milhões, com um valor médio em reais de compras da ordem de R$ 419 na realidade econômica brasileira. O e-commerce atingiu, no ano de 2020, a ordem de 7 bilhões de reais em vendas na realidade econômica brasileira. O e-commerce garantiu uma venda no varejo brasileiro com um fechamento no azul da ordem de 1,2% em termos de crescimento.
E na ordem dos anos, dos últimos 3 anos, a economia desse shopping digital teve uma concentração da ordem de 4%. O Brasil hoje tem um dos maiores e-commerce da América Latina, com lojas online, em termos de economia de varejo, da ordem de 22,05%, com registro no ano de 2021. Hoje representam um número de 1.590.000 lojas online na economia digital ou do shopping digital brasileiro. São Paulo concentra 51,80% dessas lojas online, Minas Gerais 7,24% e o Paraná 7,1% desse número de lojas online no e-commerce brasileiro. O Mercado Livre hoje é a maior loja online da América Latina. Ou seja, ouvintes do CBN Universidade, a economia é uma economia digital no futuro extremamente breve. Todos, ou se não todos, mas estaremos, de alguma forma, em algum momento, fazendo alguma compra no e-commerce, ou seja, nas lojas online, ou seja, no shopping digital da economia moderna do capitalismo tecnológico. Obrigada, professor Luciano, e a gente te espera no próximo sábado com mais direito e cidadania aqui pra gente. E vamos de intervalo. No próximo bloco a gente fala sobre o protocolo para a retomada das atividades presenciais em todos os campos da UEPB. E ainda tem dica de português sem segredos com o professor Denis Medeiros. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade deste sábado e já com informação administrativa, é que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas divulgou a lista com os nomes dos servidores técnicos administrativos que estão em processo de avaliação de desempenho, o PAD, agora no mês de fevereiro. Os avaliadores têm até o dia 28 desse mês para avaliar os companheiros de trabalho e enviar formulário para a PROGEP através do sistema da universidade, o SAT. E vale lembrar que o servidor que mudou de chefia ou lotação recentemente será avaliado pelo setor que permaneceu mais tempo no último ano. Para outras informações, o contato da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é através do WhatsApp pelo número 3315-3488 ou enviando um e-mail para o projepdp@setor.uepb.edu.br. Então, se você é avaliador, fique atento para não perder o prazo. É até o dia 28 desse mês. E a lista completa de todos os servidores que estão inseridos no processo você encontra no site da instituição, o uepb.edu.br. A gente fala agora sobre a volta das atividades de sala de aula presencialmente na UEPB. É que com o aumento no número de casos de pessoas positivas para a Covid, a retomada das atividades presenciais em alguns cursos que estava prevista para o início desse mês foi adiada para o próximo período letivo, em abril. A medida foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão e nossa produção conversou com a pró-reitora adjunta da Prograde, Wagda Gutenberg, que explicou o processo. Vamos ouvir. As aulas teóricas presenciais na UEPB, que estavam previstas para início agora em fevereiro, elas foram adiadas para abril, quando iniciamos o semestre 2022.1. Esse adiamento se deu em consequência do aumento expressivo de números de casos de Covid no estado, nas cidades que sediam os campos da UEPB. Então, em fevereiro são retomadas todas as atividades da instituição. Nesse momento, as atividades práticas, elas ainda continuam. Atividades práticas que foram iniciadas, foram retomadas lá em abril de 2021. Então, os cursos que têm as aulas de laboratório, aulas de clínica, essas atividades práticas, elas permanecem acontecendo. Quanto às medidas sanitárias adotadas, adotamos aquelas preconizadas pelo governo do estado e também pelo Comitê de Contingência e Crise da Covid-19, UEPB. E estas envolvem o uso obrigatório de máscara,
a aferição de temperatura, o uso de álcool em gel e o distanciamento entre todas as pessoas que frequentam a instituição. A professora Wagda Gutenberg falou ainda sobre a necessidade de apresentação do passaporte sanitário com a comprovação do esquema vacinal contra a Covid na retomada das atividades presencialmente na UEPB, cumprindo assim a lei de número 12.008. Escuta aí o que falou a representante da Prograde. Quanto ao passaporte sanitário, sim, é exigido, uma vez que na UEPB essa exigência já se faz, já está presente na resolução 020 de 2021, né? Lá já traz a exigência das 2 doses da vacina. Então, essa exigência será feita sim. E só lembrando que vacinação é um ato de coletividade. Se você ainda não cumpriu o seu calendário vacinal, procure o local de vacinação mais próximo e se vacine. Agora a gente se liga nas dicas de português. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Fevereiro de 2022, lembrando que a escrita dos meses deve ter a inicial minúscula e mais uma vez aqui trazendo algumas dicas e regrinhas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp com um texto desses que a gente recebe no dia a dia que dizia: olha, essa aula de português é excelente, um poeta escreveu, que trata de homônimos e parônimos. E aí eu vou dar uma situada no que é isso para vocês relembrarem e a gente em seguida ler o texto. Palavras homônimas são aquelas que apresentam diferentes sentidos, mas que têm a mesma pronúncia ou a mesma grafia, né? Tem os homônimos perfeitos e os imperfeitos. Os perfeitos possuem a mesma grafia e pronúncias diferentes, como por exemplo, vocês são loucos, ou ele se curou, ele está são. Então, veja que é a mesma pronúncia, né? E significados diferentes. O imperfeito possui apenas a grafia ou a pronúncia idêntica, ou um ou outro, né? Então, ainda assim existe uma divisão: homógrafos e homófonos. E aí os homógrafos, pela própria terminação da palavra, grafos, então tem a grafia idêntica. Por exemplo, almoço, o almoço substantivo, e eu almoço, né? O verbo almoçar conjugado. Já homófonos, fonos, tem a mesma pronúncia, a gente fala da mesma forma, mas a grafia é diferente. É aquele famigerado caso da palavra sessão. Sessão com 2 S's, a sessão de cinema. Sessão com C cedilha, a sessão eleitoral, por exemplo. E a sessão que começa com C e 2 S's, que é, por exemplo, a seção, né, de ceder, a seção dos bens, a seção dos direitos, a seção do crédito, tá? E aí, por outro lado, os parônimos, que são palavras que possuem semelhança na grafia ou pronúncia, mas o significado é diferente. E aí, alguns exemplos rápidos. O este, esse e aquele, onde e aonde, ratificar, retificar, descrição, descrição. Beleza? Eminente, iminente. E aí vamos ao que o poeta escreveu, um autor desconhecido que disse o seguinte: entre doidos e doídos, prefiro não acentuar. Às vezes, não acentuar parece mesmo a solução. Eu, por exemplo, prefiro a carne ao carnê, assim como, obviamente, prefiro o coco ao cocô. No entanto, nem sempre a ausência do acento é favorável. Pense no cágado, por exemplo, o ser vivo mais afetado quando alguém pensa que o acento é mera decoração. E há outros casos, claro. Eu não me medico, eu vou ao médico. Quem baba não é a babá. Quem bebe não é bebê. Você precisa ir à secretaria para falar com a secretária. Será que a romã é de Roma? Seus pais vêm do mesmo país? A diferença na palavra é um acento. Acento não tem acento. Acento é embaixo, acento é em cima. Embaixo é junto, em cima é separado. Seria maio o mês mais apropriado para colocar um maiô? Quem sabe mais entre a sábia e o sabiá? Essa eu não sabia. O que tem a pele do Pelé? O que há em comum entre o camelo e o camelô? O que será que a fábrica fabrica? E tudo que se musica vira música? Será melhor lidar com as adversidades da conjunção mas ou com as más pessoas? Falando em mas, quem escreve mais ou mas achando que tanto faz, erra demais. Mas, se prestar a devida atenção, um dia não errará mais.
e poderá enfim escrever mais ou mais na santa paz. Aqueles que não entenderam, um dia entenderão. Será que tudo o que eu valido se torna válido? E entre o amém e o amém, que tal os dois? Na sexta, comprei uma cesta logo após a sexta. É a primeira vez que tu não o vês. Vão taxar o ladrão se taxar muito alto a taxa da taxa. Assa um servo na panela de aço que será servido pelo servo. Portanto, nevoeiro, portanto, a serração impediu a serração. Para começar o concerto, tiveram que fazer um concerto. Ao empossar, permitiu-se à esposa empossar o palanque de lágrimas. Uma mulher vivida é sempre mais vívida. Profetiza a profetiza. Calça, você bota. Bota, você calça. Oxítona é proparoxítona. Na dúvida, com um pouquinho de contexto, garanto que o público entenda aquilo que publico. E paro por aqui, pois a lista já está longa. Legal, né, pessoal? Nossa língua portuguesa realmente é muito rica, de fato. E aí, para finalizar, a diferença entre serração com C e serração com S. Foi duas das palavras que o texto trouxe. Então, serração com C significa neblina densa, né, em terra ou em mar. Então, a serração dificultava a visibilidade na estrada. A serração com S faz referência ao ato de serrar, ou seja, cortar, né, com a serra. Então, aquele barulho era de serração da madeira, beleza? É isso, pessoal. Essas e outras dicas você encontra também no meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Um abraço, bom fim de semana, é uma alegria estar aqui com vocês, com a CBN também em 2022 e vamos em frente. Obrigada, professor Denis. E antes de chamar o intervalo, tem uma informação rapidinha. É que tem inscrição prorrogada até o dia 18 desse mês para os interessados em fazer seleção de mestrado em Ciências Agrárias pela UEPB. Esse programa é uma associação entre a universidade e a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, a Embrapa Algodão, sediada aqui em Campina Grande. A nova turma é para o próximo período letivo, o 2022.1, e estão sendo oferecidas 15 vagas em 3 áreas de pesquisa: energias renováveis e biocombustíveis, agricultura familiar e sustentabilidade, e a terceira área é biotecnologia e melhoramento vegetal. As inscrições são online e o edital completo, juntamente com um link de acesso do formulário, você encontra no site da universidade, o uepb.edu.br. Agora sim, vamos fazer mais uma pausa. Fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade volta já e com informação sobre o Comitê de Contingência e Crise Covid-19 da UEPB. É rapidinho. Até já! CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e seguimos falando sobre o aumento de casos de Covid. E aqui em Campina Grande, por exemplo, a cidade voltou a registrar uma média de 400 pessoas positivadas para a doença por dia. Graças à vacina, muita gente com sintomas leves e, infelizmente, as crianças estão sendo as mais acometidas. De toda forma, a vacina está sendo disponibilizada para os pequenos e os pais precisam estar atentos para garantir a dose de proteção para os filhos. E a Administração Central da Universidade Estadual da Paraíba, junto com o Comitê de Contingenciamento e Crise da Covid-19, disponibilizou um novo formulário eletrônico para consultar a comunidade acadêmica e ter uma ideia de como está o panorama de estudantes e servidores da instituição quando o assunto é Covid-19. O formulário Conecta Covid UEPB é simples de se responder. O link para acesso você encontra no site da universidade e é um formulário do Google autoexplicativo e com poucas questões a serem respondidas. O ideal é que todos possam responder o questionário com informações pessoais como nome, matrícula e e-mail, por exemplo, e questões sobre se já contraiu a Covid, se tomou a vacina, entre outras questões. Mas é bem simples e que vai ajudar a universidade a manter um ambiente mais seguro para toda a comunidade da UEPB. E vale destacar que no site da UEPB garante que o formulário seja acessado e respondido por todos, inclusive com acessibilidade para pessoas com deficiência que fazem parte da instituição. Então você que é aluno, servidor técnico administrativo ou professor da UEPB, não deixe de responder o formulário Conecta Covid UEPB. E é através de dados como este que os profissionais que trabalham na Universidade Estadual da Paraíba, seja ele técnico ou docente,
que estão sendo monitorados pela equipe de saúde do trabalhador da Progep. É que uma comissão tem feito o mapeamento de casos de Covid na instituição. A pró-reitora fez várias campanhas de incentivo para que os servidores notificassem a instituição em caso de teste positivo ou até mesmo a apresentação de sintomas gripais. Conversamos com a Keila Duarte, que é técnica de segurança do trabalho e faz parte da equipe de saúde do trabalhador. Vamos ouvir o que ela falou sobre o trabalho de mapeamentos que vem sendo desenvolvido. A Universidade Estadual da Paraíba, através da Instrução Normativa 01 de 2020, padroniza a comunicação dos casos de Covid confirmados ou suspeitos, dos servidores técnicos administrativos, docentes e também reeducando. Através desses dados, podemos realizar um mapeamento do cenário em que se encontra a universidade, com o intuito de elaborar um estudo de vigilância epidemiológica, como também auxiliar os gestores nas tomadas de decisões. Para isso, é de suma importância que todos os servidores da UEPB tenham conhecimento dessa instrução normativa e todos os que tenham casos confirmados ou suspeitos de Covid comunique através do e-mail mapeamentocovid@setor.uepb.edu.br. Esses dados estão sendo coletados e, a partir do levantamento deles, estamos publicando boletins semanais epidemiológicos. E a partir desses boletins, podemos observar que no final do ano passado, novembro e dezembro, tivemos poucos registros de Covid na universidade, o que é bem diferente no mês de janeiro e fevereiro. Em janeiro já tivemos 17 casos confirmados de Covid dos servidores e no início de fevereiro já registramos 45 casos de Covid na universidade dos servidores. Vale lembrar que todos os servidores que apresentarem sintomas gripais fiquem em casa e nos comuniquem através do e-mail. É importante essa comunicação para que possamos, além de auxiliar os servidores nesse como proceder, é importante também para que a universidade possa ter conhecimento desse quadro e, a partir disso, tomar decisões futuras. E só reforçando que o e-mail para enviar a notificação de caso de Covid é o mapeamentocovid@setor.uepb.edu.br. E no início desta semana foi atualizada a instrução normativa sobre como proceder em casos de contato com pessoas que estejam com o vírus ou em caso de servidores positivados ou com sintomas gripais. A indicação para esses casos é que o servidor não compareça na instituição por no mínimo 10 dias do início dos sintomas ao da confirmação médica. O tempo de afastamento é reduzido para 7 dias nos casos em que não se tenha febre há pelo menos 24 horas e que não esteja usando medicamentos antitérmicos e sem outros sintomas da doença. A instrução normativa ainda prevê a excepcionalidade para envio de autodeclaração apresentando as condições de saúde do servidor para o não comparecimento ao trabalho em virtude de possível contaminação pela Covid, para aqueles que não tenham atestado, laudo ou declaração médica. Os servidores que moram com pessoas que estejam positivadas para a doença, mesmo sem apresentar sintomas, devem notificar a universidade através de autodeclaração. E desde o início da pandemia, as ações da Universidade Estadual da Paraíba vêm sendo norteadas através de debates, análises dos índices e seguindo os decretos estaduais pelo Comitê de Contingência e Crise Covid-19 da UEPB. Esse grupo foi formado e tem atuado diariamente ao longo desse tempo. E para entender um pouco mais sobre as ações, conversamos com a professora Nádia Oliveira, que é presidente do Comitê de Contingência e Crise Covid-19 da UEPB. Professora, como tem sido o trabalho do Comitê Covid da UEPB? No início da pandemia da Covid-19, que através do Comitê de Contingenciamento e Crise de Covid da instituição, que a UEPB vem se balizando nas decisões tomadas de colocar aulas remotas, de implementar protocolos sanitários, baseado muito nas
legislações vigentes, nas notas técnicas, nas portarias ministeriais, e tudo muito baseado e balizado pelas evidências científicas, porque, afinal de contas, somos uma universidade e preconizamos as nossas decisões, além de maneira técnica e pedagógica, baseada nos dados epidemiológicos e sanitários da doença. Quais os principais pontos que vocês têm observado na UEPB ao longo desse tempo de pandemia? O que a gente do comitê tem observado durante toda a pandemia é que, indiscutivelmente, há um compromisso e uma dedicação de toda a comunidade acadêmica e científica, seja dos técnicos, seja dos docentes da instituição, dos seus alunos, que todos estão juntos nessa luta. A gente não tem medido esforços para que o que a gente mais quer durante toda a gestão da pandemia é proteger a saúde das pessoas que fazem a UEPB, das famílias das pessoas que fazem a UEPB, e também continuar o nosso trabalho acadêmico, científico, administrativo, da maneira que é possível. Tivemos momentos que voltamos presencialmente, liberamos aulas práticas de diversos cursos. Teve momentos que a gente precisou retroceder, como agora, com esse aumento da transmissibilidade da Ômicron, adiar mais um pouco o retorno das aulas teóricas presenciais, mas sempre pensando na proteção e no cuidado da saúde individual e coletiva das pessoas que fazem a UEPB e das famílias das pessoas que fazem a UEPB. Como as ações do comitê auxiliam na tomada de decisões administrativas da instituição? No comitê, a gente vem norteando os departamentos, os centros, as coordenações de curso, orientando com relação às normativas, às legislações, os cuidados sanitários, os protocolos sanitários, orientando com relação à legislação de decreto estadual, de portarias ministeriais, e elaborando protocolos e orientando na elaboração dos planos de retorno para cada curso. Os departamentos encaminham para o comitê e a gente tem avaliado curso a curso, porque cada curso tem sua especificidade. A gente tem curso da área de saúde, a gente tem curso da área de tecnologia, a gente tem curso da área de humanas, e cada curso desse tem as suas especificidades de ensino, de pesquisa, de aulas práticas, e a gente vem construindo isso junto a várias mãos, com os departamentos, com as coordenações de curso, com o setor de saúde do trabalhador, com engenharia de segurança do trabalho, com epidemiologistas, com sanitaristas, para que a gente tome as decisões mais assertivas possíveis, pensando sempre no bem-estar e no cuidado das pessoas, estimulando a questão da vacinação, os cuidados, o uso de máscara obrigatório dentro da instituição, a colocação de dispensers de álcool em gel, a marcação de distanciamento entre as pessoas. Então, colocação de acrílicos com a Proinfra em alguns setores de atendimento ao público externo da universidade. A universidade também foi muito assertiva na questão de ferramentas digitais, de auxílio conectividade para seus alunos, de permitir que os professores pudessem dar aulas através de plataformas digitais remotas, sempre pensando na proteção. Dentro dessas ações norteadoras, várias instruções normativas, resoluções, notas técnicas têm sido publicadas ao longo de toda a pandemia, tanto orientando a categoria de técnico, como de docente, como de discente, no enfrentamento da pandemia, seja do ponto de vista sanitário, epidemiológico e de saúde, como também do ponto de vista pedagógico. Quais são as principais dificuldades e os maiores desafios que o comitê enfrenta? As dificuldades e desafios que a gente do comitê vem enfrentando é porque somos uma universidade com 8 campos, vários cursos, várias áreas, e para cada área, para cada curso e para cada demanda, a sua especificidade. Então, esse tem sido um grande desafio. E, assim, a pandemia ela é algo que chegou diferente, inesperado para todos nós. Então, assim, não é só a UEPB que vem construindo o seu caminho de enfrentamento à pandemia,
trocando o pneu do carro, o carro andando, né? A gente tem enfrentado isso no Brasil e no mundo, e assim, a cada mudança de quadro epidemiológico, a gente também tem esse desafio de repensar, de informar, de conseguir fazer as pessoas compreenderem que as nossas decisões estão sendo totalmente embasadas em decisões e em questões técnicas, científicas, epidemiológicas e sanitárias. Esse é o nosso maior desafio, e fazer compreender. A gente entende que há uma comunidade acadêmico-científica de alunos que tem a sua ansiedade de ter o retorno da sua vida normal, das suas atividades presenciais. Então, o nosso maior desafio tem sido esse. Em alguns momentos, a gente precisa retroceder em algumas decisões, mas retrocedendo para a proteção coletiva, retrocedendo para ter o cuidado da saúde, retrocedendo para que a gente não seja responsável por esse aumento em transmissibilidade. Então, a gente tem buscado sempre esse cuidado. Quais são as bases de dados, as análises, os índices e circunstâncias que são levados em consideração para a tomada de decisões? Tem muito cuidado, enquanto comitê, das decisões que são de esfera para toda a comunidade, levar as discussões para o Conselho Superior de Ensino, levar isso para a administração central, discutir com pessoas técnicas, com Secretaria Estadual de Saúde, nos balizar nessas decisões de decretos, de portarias, de Organização Mundial da Saúde, das sociedades científicas, de infectologia, para que a gente sempre tome a decisão mais coerente, mais sensata. Fazer gestão não é fácil, você não consegue agradar a todo mundo, mas nesse momento eu acho que o objetivo de um comitê técnico e de um comitê de crise, como é o de contingenciamento de crise da Covid, da nossa instituição, o papel dele é tomar as decisões mais coerentes, baseadas em todo esse respaldo, né? Então, isso a gente tem buscado o tempo inteiro e com todo o apoio da gestão. Também criamos um formulário eletrônico, Conecta Covid, o EPB, para que nesse momento em que não estamos todos presencial, a gente consiga ter um mapeamento diagnóstico de vacinação, de contágio, de casos dentro da comunidade acadêmico-científica, para que também essas ferramentas digitais, a gente elabore gráficos para a gente gerar nossos indicadores institucionais e nosso diagnóstico da pandemia institucional, para que a gente também tenha esse formulário e os resultados dele como norteadores das nossas decisões técnico-científicas do comitê e da gestão. Para essa retomada presencial, quais são as orientações do Comitê Covid da instituição? Na retomada presencial, em abril, a gente tem feito reuniões de um turnamento com os centros, os campos, escutado. Eles têm enviado solicitação de infraestrutura, de insumos, de treinamento das pessoas, da elaboração de protocolos para que sejam colocados em prática, para que a gente busque esse retorno em abril da comunidade acadêmica científica para dentro da nossa instituição, da forma mais segura possível, mantendo os protocolos, observando os dados epidemiológicos, observando a transmissibilidade da doença e acompanhando e incentivando a questão da imunização, a importância da imunização. A gente tem acompanhado os dados epidemiológicos da Ômicron, todos os casos que estão agravando, que estão tendo internações, são de pessoas não vacinadas. Então, isso também a gente tem feito muito dentro da instituição. A UEPB, inclusive, em vários momentos da pandemia, se tornou ponto de vacinação da Covid, então a gente também deu a nossa contribuição social. A UEPB também fez o seu papel social de distribuir face shield, produzir álcool em gel no seu laboratório da farmácia escola. Então, assim, a gente não vai medir esforços e a gente não tem medido esforços para que esse retorno em abril ele aconteça da forma mais
segura possível para a nossa comunidade acadêmica e científica. Obrigada, professora. E todos que atuam no comitê avaliando a situação da Covid e ajudando a traçar estratégias de proteção para a comunidade acadêmica. E é hora da nossa última pausa nessa manhã de sábado. Fica ligadinho aqui na CBN Campina Grande, que rapidinho a gente volta para falar sobre mestrado profissional em saúde da família pela UEPB. E ainda tem dica de alimentação no Saúde A deste sábado. Voltamos já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e atenção para estudantes e profissionais da área de saúde, principalmente aqueles que atuam em unidades básicas de saúde. A dica agora é sobre uma oportunidade para você se qualificar e se capacitar na sua área. É que tem inscrição aberta para o mestrado profissional em saúde da família. A Coordenação Acadêmica Nacional do programa, que é o Prof. Saúde, prorrogou o período de inscrições para a seleção da turma 2022. Os interessados em participar do processo seletivo podem fazer a inscrição até o dia 14 de março. O mestrado é desenvolvido pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O programa oferece 237 vagas distribuídas entre as instituições associadas. E na Paraíba, as vagas são ofertadas através de uma parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Escola de Saúde Pública do Estado da Paraíba, que juntas ofertam 6 vagas. Podem se inscrever médicos, dentistas e enfermeiros que tenham inserção na saúde da família ou que atuem como professores. A inscrição deve ser feita enviando toda a documentação necessária para o e-mail prpgp@setor.uepb.edu.br. E como encontrar o edital? Ele está disponível no site da UEPB ou no site da Fiocruz e da Abrasco. É só pesquisar por mestrado profissional em saúde da família. A seleção será em 4 etapas, com prova de inglês, análise curricular, análise de carta de intenção ou proposta de trabalho do candidato e prova oral. O curso é no formato ensino à distância e o objetivo da qualificação é consolidar a formação de profissionais com conhecimentos relacionados à atenção primária em saúde, à gestão em saúde e à educação. E nós sabemos que essa qualificação dos profissionais é cada vez mais necessária no Sistema Único de Saúde, não é mesmo? Pois você, estudante ou profissional da saúde, fica atento na oportunidade. E o Centro de Humanidades no campus de Guarabira realiza nos dias 14 e 16 de fevereiro a primeira edição da Jornada do Núcleo de Documentação Histórica. A abertura do evento será online e transmitida ao vivo pela TV UEPB no YouTube a partir das 8h30 da manhã. O evento é aberto e a professora Luciana Calice, que é uma das coordenadoras do NDH, enviou um áudio para a nossa produção falando sobre o evento. Vamos ouvir. É a primeira edição da Jornada do Núcleo de Documentação Histórica. O evento será realizado de forma online, com transmissão ao vivo pela YouTube, no canal Rede UEPB, e as inscrições serão gratuitas e no momento do evento. É destinado a todos os graduandos do CHA, professores, pesquisadores, tanto de História como de diferentes áreas. Será na segunda-feira, dia 14, e quarta-feira, dia 16, pela manhã, e contará com palestras de diferentes especialistas. O NDH é um acervo documental locado no CH Guarabira e compreende processos trabalhistas, os chamados autos findos da região, que é o TRT 13 da Paraíba, e que é importante em diversos aspectos, tanto no que se refere às pesquisas documentais para as diversas áreas, como História e Direito, como também para pesquisa e ensino interdisciplinar, além de representar uma memória regional, pois esses documentos são sobre pessoas trabalhadoras da região. É um acervo em organização, que é uma vasta documentação, a partir de um projeto em andamento. No evento, então, serão tratados temas relacionados ao mundo do trabalho. Anita Lube, presidente do Meujutra, vai falar sobre a documentação da história do trabalho. Dr. Vanderlei Batista, que é dos arquivos da Câmara dos Deputados, vai falar sobre a pesquisa em ambiente digital de acervos documentais. O professor Dr. Josemar Melo, que é professor da arquivologia da UEPB, vai falar sobre a importância da organização dos documentos arquivísticos. E o professor Tiago Bernardon, da UFPB, que foi fundador do NDH, falará sobre a justiça do trabalho na historiografia brasileira.
Vejam, são falas importantes que contribuem para a divulgação e ampliação do conhecimento nesse campo de pesquisa de trabalho. Então eu convido vocês a participarem e agradeço o espaço aqui disponibilizado para a divulgação. Abraços para todo mundo. Grata. E só reforçando que o evento é gratuito e os participantes devem receber certificado ao final da primeira edição da jornada do Núcleo de Documentação Histórica. E a gente segue o CBN Universidade agora com a dica de alimentação saudável com a Lucielen Lima. É hora do Saudear deste sábado. Saúde A, com Lucielen Lima. Olá, tudo bem? Você costuma tomar líquido durante as refeições? Assim, tomar um copo de suco, água, refrigerante, no café da manhã, no almoço, no jantar. Faz parte da sua rotina? A gente sabe que esse é um hábito, digamos assim, mais social do que uma necessidade real do organismo. A gente se acostumou, na verdade, com isso. Então é preciso refletir, hein? Independente da bebida, já é certo que uma grande quantidade de líquido ingerida durante as refeições não é um hábito saudável. Mas aí você pergunta, por quê? Até mesmo a água é prejudicial? Reflita aqui comigo. Primeiro, o líquido dilui os sucos gástricos e as enzimas responsáveis pela boa digestão. E isso pode causar uma série de problemas, porque vai interferir nessa digestão. Pode causar indigestão, que é quando a comida fica ali presa, pesando horas e horas no estômago. Distensão abdominal, que é quando a gente fica com aquela barriga inchada. Azia, arrotos frequentes, flatulência. Tudo isso a gente sabe que interfere na qualidade de vida, na nossa energia e até mesmo no nosso ânimo e no humor. E tem mais problemas, infelizmente. Às vezes a gente até se preocupa em comer saudável, inclui uma verdurinha, um arroz integral, mas a grande quantidade de líquido também pode atrapalhar na absorção completa dos bons nutrientes. Pior ainda é quando a gente não mastiga direito e empurra a comida com o líquido. Isso é muito frequente e nem sempre a gente percebe que está fazendo isso. Então, observe direitinho como é que você come. Empurra a comida com líquido. Isso pode piorar todos os problemas que eu falei, tá? Tem ainda uma outra questão. Beber líquido durante as refeições pode levar ao aumento de peso. Se a bebida for adoçada, então, nem se fala. E eu não vou nem entrar em detalhes sobre refrigerantes, sucos em caixinha, sucos em pó. São opções que você não deve adotar em nenhuma ocasião, em nenhum momento do seu dia, com ou sem refeições. A gente sabe que além de muito açúcar, esses produtos também contêm uma série de aditivos químicos nada amigáveis para o seu organismo. Todo mundo já está cansado de saber. Mas enfim, e se eu tenho muita sede durante as refeições e não consigo ficar sem tomar líquidos? Tem que entender por que isso acontece. Um sinal é o seguinte, observe se a comida é preparada com muito sal, o que também não é interessante para a sua saúde. Então, troque um pouco de sal por um pouco mais de tempero relacionado a ervas aromáticas, por exemplo. E isso pode sim diminuir a vontade de beber líquido durante as refeições. O que os especialistas dizem é que se a própria bebida não for prejudicial à saúde e a quantidade for pequena, que quantidade pequena é essa? Menos de 200 ml, mais ou menos uma xícara, não vai causar grandes problemas, pode ficar tranquilo. Também pode tomar assim um chazinho digestivo após as refeições, como boldo, erva doce, hortelã. O que não pode é tomar um copão de suco ou vários copos, até 200 ml tá ok. Outra opção é tomar algum líquido meia hora antes de comer. Pode ser que você fique com sede e não tenha tomado bem água antes. Então, para evitar essa sede logo na hora de comer, logo na hora da refeição, toma líquido ali meia hora antes ou uma hora depois dessa refeição. Já no intervalo entre as refeições está super liberado. Você não só pode, quanto deve ingerir líquidos saudáveis, incluindo uma boa quantidade de água. É isso, um ótimo fim de semana e até a próxima. Obrigada, Lucielen. E confesso que vou ficar mais atenta e evitar tomar líquido no horário das refeições. Agora é hora do Minuto Ambiental aqui no CBN Universidade. Vamos ouvir. Minuto Ambiental.
Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Thaleson Celton e hoje abordaremos o tema dessalinização da água. A dessalinização permite que a água salgada do mar e a água salobra, impróprias para o consumo, passem por um processo de tratamento e se torne potável para o consumo humano, garantindo que este recurso seja disponibilizado para a população de forma segura e sem risco de que as pessoas sofram com qualquer tipo de problema de saúde. O processo de dessalinização da água destaca-se como a principal alternativa para o combate à escassez de água prevista para o futuro, pois pode transformar a imensa maioria de água presente na Terra em água potável. Meu nome é Thaleson Celton e este foi o Minuto Ambiental. E o CBN Universidade deste sábado vai ficando por aqui. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência. Eu sou Natasha Leone e estive na apresentação do CBN Universidade. Essa que é uma produção da Coordenadoria de Comunicação da UEPB, através da parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba com a rádio CBN Campina Grande. A edição e finalização é de Isis Coelho e Apolo Ricardi, com direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu um pedacinho desse programa ou o CBN Universidade de outro sábado, já sabe, né? Lá no canal Rede UEPB no YouTube você encontra todas as edições desse noticiário semanal. E é na TV UEPB que você também acompanha uma vasta programação de eventos científicos que são promovidos pela universidade. A gente volta sábado que vem e esperamos por você a partir das 9 horas da manhã, aqui na rádio que toca notícia. Tchau! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.